Olá, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje nós vamos falar sobre comunicação eficaz no casamento. Eu sou Marina Vidal, analista corporal desde 2021 e ensino mulheres casadas a viver um relacionamento saudável e feliz. Esse direcionamento de hoje, ele é baseado na análise corporal e não nos achismos, nesse monte de hackzinho que a gente encontra na internet hoje. Aqui tem ciência. Talvez no início do seu casamento você tenha pronunciado essas palavras. Olha, eu aceito você como sua legítima esposa e prometo amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte me separe. Mas convenhamos que sem diálogo, sem comunicação, viver numa alegria, numa felicidade, plenamente os votos do casamento tem sido cada vez mais difícil. Isso não é muito raro a gente ver que a falta da comunicação é algo que é assustadoramente motivo de divórcio hoje. Ele não fala mais comigo, eu nunca sei o que ele quer. Você sabia que o corpo ele revela padrões emocionais que mexem também com a comunicação? Sim, tanto na questão emocional como na questão na maneira de se comunicar. Então, hoje nós vamos entender como que esses padrões eles influenciam de uma maneira boa ou não tão boa assim na questão da comunicação. E aí você, com o tempo, vai identificando, né, o tipo de padrão corporal que você tem, e você vai ver que casa realmente com a questão da comunicação e assim também o seu esposo, o seu parceiro aí de vida. Então, fica ligado que esse assunto, ele é um assunto que onde começa rende. Essa falta de comunicação no casamento é algo que está em qualquer roda de conversa de mulheres, de amigas, né? Eu não sou ouvida, eu não sei o que meu esposo quer, pela falta de diálogo. Você já teve aquela sensação de falar algo e você ser entendida completamente errado e você pergunta: Meu Deus do céu, como que eu falei uma coisa e a pessoa entendeu outra? Já passou por essa situação? Agora, eu vou falar para você sobre 5 traços, os 5 traços de caracteres que nós possuímos no nosso corpo e como que cada traço age e reage com relação à comunicação. O esquizoide, ele é um traço que o padrão corporal dele é um corpo bem magro, sabe? Desconectado. Qual é o estilo de comunicação desse traço? Reservado. Ele prefere evitar conflitos, então muitas das vezes ele não vai falar, ele vai viver ali no mundo dele. Eu não vou expor as minhas ideias, eu prefiro ficar calado, porque aí eu não sou rejeitado. Então, se você tem um esquizoide perto de você, próximo a você, debaixo do seu teto, use abordagens gentis. Dê tempo para a resposta. Não fique ali, faz uma pergunta e fica ali esperando a resposta. Vai, agilidade, responde. Não. O esquizoide, esse que tem esse corpo magro, desconectado, ele precisa de mais tempo processar qual vai ser a melhor resposta que eu vou dar. Às vezes ele já vai até criar uma situação na cabeça dele. Então, dê tempo, tá? Se você tem um esquizoide aí perto, dê tempo para ele responder a você. Quando a gente fala do padrão que chamamos de oral, é um padrão corporal mais arredondado. E esse padrão, ele busca conexão. Ele é expressivo, ele gosta de falar sobre o que ele está sentindo, expor bem as suas emoções. Então, se você tem um oral dentro aí da sua casa ou convive muito próximo, esteja presente emocionalmente para ele. Não fica assim, ó, no celular e não dá atenção para ele, fazendo outra coisa. Esteja ali presente, valide os sentimentos que ele colocar ali na mesa, que ele conversar com você. Não deixe ele se sentir sozinho, abandonado, como se você não estivesse ali. Quando a gente fala do traço psicopata, que você já sabe que não tem nada a ver com nenhuma patologia, com nenhum distúrbio, o traço psicopata, ele é aquele traço que ele é mais
com a parte aqui de cima, assim, maiorzona, assim, mais robusta, com aquela postura mais confiante. A comunicação dele é mais estratégica, porque ele quer ser dominante. Então, ele não vai sair falando um monte de coisa. Ele vai saber exatamente aonde ele quer chegar e ele vai usar as palavras corretas da maneira correta para que ele consiga atingir o objetivo. Se você tem um psicopata dentro da sua casa, não use palavras, maneiras de se comunicar que ele se sinta manipulado, sabe? Não use um jogo de palavras que a pessoa se sinta que ela vai perder alguma coisa ali. O psicopata, ele não quer perder. Ele quer que todo mundo ganhe. Então, utilize uma comunicação que não sinta, que ele não sinta que ele ficou inferior, tá? Vamos promover a igualdade ali, todos são iguais. Quando a gente fala do traço masoquista, o masoquista ele é engraçado porque ele parece um quadrado assim. Ele tem uma postura, uma musculatura bem densa, sabe? Bem rígida, uma postura mais retraída, como se ele estivesse realmente segurando ali, porque ele está retendo até as opiniões dele para evitar conflito. Então, ele segura até o que ele acha sobre determinada situação que vocês estão ali conversando, o que ele prefere. Deixa eu dar uma segurada aqui na minha opinião, porque eu vou evitar um conflito. Então, se você tem um masoquista em casa que tem um pico nesse traço, incentive, quando vocês forem conversar, incentive eles a se expressar, mas sem críticas. Porque se você começar a criticar tudo que esse masoquista falar, ele vai parar, ele vai travar e para que eu vou falar? Se tudo que eu falo gera uma crítica, não está certo, você está tentando me humilhar, eu vou ficar calado. Então não vai ter diálogo. Agora, quando a gente fala do rígido, o rígido é aquele padrão corporal bem simétrico, sabe? É uma postura ereta, bem simétrico ali, todo bonitão. Qual o estilo de comunicação? Ele é muito competitivo. Ele vai sempre buscar estar certo na história. Então, ele vai estar sempre contornando a história para que ele seja o certo. Sabe por quê? Porque quando ele é o certo, ele não vai ser traído, excluído, nada. Ele está certo, então ele vai ser a primeira escolha. Então, se você tem uma pessoa que tem um traço de rigidez muito alto, não busque acusá-lo. Então, se você precisa ter uma conversa com o seu parceiro, ele tem um traço de rigidez muito alto, não acuse. Senta, conversa, promove a colaboração ali na sua conversa, na maneira do diálogo ali, mas não acuse, porque se você acusar, você não vai conseguir ter um diálogo eficaz com esse traço. Agora pensa aí, diante desses breve relato que eu fiz sobre como cada traço age, qual que você se identificou e qual que mais identifica o seu parceiro? Ele é mais na dele, precisa ter mais um tempo para conversar, não gosta muito de expor as suas ideias. É aquela pessoa que precisa que você esteja ali, bem presente, validando sentimentos. É aquela que quer estar sempre certo. Ou é aquele com aquela postura ali do psicopata, que ele quer promover a igualdade ali para todo mundo, para que todo mundo saia ganhando. Analise bem quem você tem dentro de casa e como cada traço funciona na comunicação, porque você vai ver que isso vai de- melhorar muito, muito mesmo a comunicação dentro do seu lar. Você pode até anotar qual foi a última conversa que você precisou ter séria com o seu esposo e como que foi a reação dele. E aí, analisando agora a maneira dos traços, será que seria diferente? O que que você falaria? Não o que você falaria de diferente, mas a maneira como você falaria. Como que seria para você ter essa conversa? Observe se o seu parceiro ele está disposto a conversar. Porque muitas das vezes a gente já criou o diálogo na nossa cabeça. Eu sei que funciona assim, mulher. Você já imaginou ali na sua cabeça como que vai ser essa conversa. E aí, às vezes, o que acontece? O seu esposo chega do trabalho, ou ele está cansado, ou ele está entretido com alguma outra coisa e você quer
que aquela conversa aconteça ali porque você já idealizou ela, então você quer que aquela conversa aconteça. Vai dar certo? Não vai. Então, identifique primeiro se o seu parceiro está disposto a ter a conversa que você quer ter naquele momento. Se você forçar, você vai ter, pode ter certeza que você não vai ser bem-sucedido. Se você vai trazer um assunto que você sabe que é um assunto um pouco mais delicado, não comece a conversa com cobrança. Não faça isso de maneira nenhuma. Comece com algo positivo, algo descontraído. Não é um morde e assopra, tá? Não é, eu vou falar uma coisa boa e daqui a pouco eu mordo e aí eu faço uma coisa mais ou menos para dar aquela amenizada e eu falo uma coisa ruim. Não. Elogio sincero. Não é possível que o seu marido não tenha feito algo de bom nos últimos dias. Pegue isso que ele fez de bom, até porque se você não está percebendo isso, comece a notar. Pare e analise seu dia a dia. Veja o que ele fez de bom e traga isso na conversa e vá introduzindo o seu assunto que você considera um pouco mais difícil da comunicação aos poucos, tá? Você vai criar um ambiente aí bem mais tranquilo, mais receptivo para que essa conversa seja eficaz. Postura, não avance. Não queira estar com uma postura de quem vai agredir verbalmente. A conversa você precisa estar relaxada, né? Crie um contato visual, né? Não fique ali no celular ou rabiscando, né? Antigamente eu tinha o costume de estar conversando com as pessoas e estar assim, num papel, que é com minha agenda aqui, eu estaria assim, ó, rabiscando, conversando com vocês e rabiscando, fazendo um desenho. Parece que você não está presente naquele momento. E isso hoje é algo que faz muita diferença, a presença, estar presente 100% naquele momento. Seja para resolver um problema, seja para discutir algo do dia a dia ou algo que aconteceu e você acha que é relevante ser debatido ali com o seu parceiro, esteja presente. Deixa o celular de lado, desliga a TV ou até desligue a música e vá num tom de uma conversa amigável, mostrar que você está ali presente para resolver aquela situação. Uma coisa muito importante: evitar gatilhos que podem intensificar conflitos. Quase que não saiu. Mariana, que gatilhos seriam esses? Evite rotular o seu marido. Exemplo, você sempre faz dessa maneira e eu não aguento mais. Já virou um rótulo, ele é sempre daquela maneira. Outro rótulo, você é igual ao seu pai. Gente, a não ser que o pai seja uma pessoa assim, uma figura excelente, que a pessoa ele já vai se sentir ofendido. Não rotule, não vai gerar um conflito. Mas por que eu sou igual ao meu pai, você é igual à sua mãe? Tenho certeza que já pode ter acontecido isso por aí. Como eu não convivi com meu sogro, eu nunca usei isso, tá? Então, eu nunca escutei que eu sou igual à minha mãe, porque eu nunca disse para o meu esposo que ele é igual ao pai dele. Outra acusação ou frase que gera muito conflito é parece criança, ou então cresce. Por mais que você ache que seu marido precise crescer, que ele haja igual criança em determinados momentos, não diga isso. Sabe por quê? Porque você invalida. Se você já vai para uma conversa e diz que ele parece uma criança, como que você vai estabelecer um diálogo produtivo para se resolver algum problema conversando com uma criança? Vocês vão agir por igual? Como que você conversa com uma criança? Como você conversa com um adulto para resolver um problema? Não. Então não rotule. Não use essas frases que essas frases são gatilhos para conflito. Essas frases são gatilhos para que você não tenha uma conversa eficaz. O assunto vai acabar ali porque vai virar uma discussão. Vai ficar uma coisa mais acalorada. Talvez ocorra ali até uma troca de ofensas e todo o seu planejamento foi por água abaixo. Então, esqueça as frases de comparação, tá? Vou usar uma situação aqui hipotética que é rara, mas acontece muito. Digamos que você quer, deseja que o seu esposo, seu parceiro, te ajude nas tarefas domésticas. Divida com você
Afinal de contas, eu acho que é justo se todos os dois moram na casa, se às vezes até os mesmos dois trabalham fora, por que não dividir também as tarefas domésticas? Então vamos lá. Se você chegar e falar para o seu esposo, você não me ajuda em nada. Eu tô cansada. Eu trabalhei o dia inteiro, cuidei das crianças. Ele vai falar: Nossa, amor, realmente você tem razão. Me dá, eu vou pegar a vassoura e vou varrer a casa. Vocês acham que ele vai falar isso? Claro que isso não vai acontecer. Digamos que você fale para ele: Eu já cansei de falar. Coloca a roupa no cesto. Vocês acham que ele vai olhar e falar: Nossa, amor, me desculpa. Eu realmente preciso melhorar nisso, de botar a roupa no cesto. Talvez ele até fale isso de uma maneira irônica. Mas você acha que iniciar o diálogo com essas frases, você vai conseguir ter ajuda na tarefa doméstica? Não vai. Você só vai, você está cansada, provavelmente ele também. Se você tiver filhos, se você tiver filhos e essa situação estiver acontecendo, o horário que todo mundo chegou em casa, tá todo mundo exausto e isso só vai culminar numa noite péssima, tá? O seu jantar vai ser péssimo, a hora de dormir vai ser péssima, no cabo acabou o diálogo, ficou um clima péssimo dentro de casa. Agora imagina como seria essa situação se você falasse da seguinte maneira. Digamos que, lembra lá como a gente falou do padrão ali do corpo, para a gente poder entender um pouco a mente dessa pessoa. Digamos que ele tem um corpo mais simétrico, que ele seja do caráter rígido. Se você chegar e falar assim, você é tão organizado com as coisas, você acha que não seria ótimo se a gente conseguisse dividir um pouco mais as tarefas daqui de casa? Você pediu a mesma coisa, de maneira completamente diferente. Agora, imagina que ele tem um padrão corporal mais arredondado. Aí, ao invés de você falar para ele que você está cansada, exausta, porque só você que faz tudo, tudo é você, você fala assim: Olha, eu fico tão feliz quando a gente faz as coisas junto, quando a gente ganha junto. Planeja as coisas junto, faz as coisas junto. Sabe por quê? Porque o oral que é conexão. Então, se você fala assim, olha, eu fico tão feliz quando a gente consegue fazer as coisas junto, que tal se amanhã a gente fizer isso aqui junto? E aí você estipula, seja limpar a casa, varrer a casa, lavar uma roupa, lavar uma varanda, limpar um quintal, não importa. Traz ele para a atividade. Então, entender o padrão corporal do seu esposo, você vai começar a entender como que a mente dele funciona. Então, se ele tem esses traços mais aparentes, você já consegue ter uma comunicação eficaz a partir de agora. Com esse direcionamento, esse treinamento que você está tendo aqui, você já pode melhorar a sua comunicação. Afinal de contas, como que você vai ser uma mulher casada e feliz com um relacionamento saudável se não tem comunicação na tua vida? Se você chega em casa e você não consegue ter um diálogo com seu marido. Se chega no final de semana, vocês na sexta-feira vocês já tretaram tanto, reclamaram tanto um do outro e não tem diálogo, não tem graça viver um sábado, viver um domingo. Você vai para onde? Com aquela cara de que, ai, que raiva, que eu tô morta de cansada porque ele não me ajuda, porque ele não isso, ele não aquilo. O diálogo tranquilo e saudável é uma das chaves para que você possa ter um relacionamento feliz. Vamos fazer o seguinte? Pega um papel e uma caneta e lembre do último diálogo que você teve com seu marido que não foi bem sucedido. Que vocês acabaram se perdendo, e aí um falou uma coisa que o outro não queria ouvir, ou teve algum tipo de acusação. O que que aconteceu? Coloca no papel o que que pode, se você consegue identificar aonde foi que você se perdeu. Nós não estamos aqui para olhar o outro, tá? Nós estamos aqui para falar com você. Então, onde que você que palavra, que frase que você usou que você percebe, foi naquele momento que a conversa começou a desandar. E aí, pensando nesse mal-entendido que aconteceu depois do que você falou, anote e até anote o que que seu parceiro fez. Qual foi a reação dele quando ele escutou aquilo? E aí agora você começa a reescrever como seria esse diálogo olhando pelo padrão de funcionamento do corpo dele, tá? Pelo padrão corporal dele, você vai ver como que, o que que se passa na mente dele e como que seria. Então, é uma atividade para você fazer agora, tá? Pausa esse vídeo e
reescreva o último diálogo mal sucedido que você teve com o seu marido, com o seu parceiro, e como que seria já utilizando os traços de caráter a seu favor. Pause aí o vídeo. O que que é bom que aconteça quando você sair desse treinamento? Que você entenda que os padrões que nós temos no nosso corpo, eles são capazes de nos ajudar a melhorar a nossa comunicação, a ter uma comunicação eficaz dentro do nosso relacionamento. Mariana, eu sei que parece fácil você falando assim, mas eu sei que não é fácil. É algo completamente novo, entender que o formato do corpo mostra como que a mente do meu parceiro funciona. Vou poder me relacionar melhor com ele, porque eu vou entender como que ele funciona. Tudo parece que dá um nó, tá? Calma, calma, porque de início parece difícil mesmo. Mas todos nós temos os 5 traços. Então, analise qual é o traço ou quais são os traços predominantes no seu parceiro. Se você alinha com o que eu falei lá no início, depois você pode até voltar nessa aula, com o que eu falei lá no início, você identificar qual é o padrão do seu parceiro, você vai conseguir estabelecer diálogos muito mais saudáveis e assertivos. Você não vai ficar com aquele monte de assunto perdido na sua mente, que você precisa ir pontuando. Sabe por quê? Um outro detalhe que eu quero falar que é importantíssimo para a comunicação. Não deixe os problemas irem se perdendo. Como assim? Eu escuto muitas pessoas dizendo que o tempo cura tudo. Gente, o tempo não cura, tá? Muito pelo contrário. O tempo, uma hora, vai trazer uma bomba para você. Se você. Ixi, será que eu vou ser bloqueada só porque eu falei isso? Não sei. Então, eu vou falar o seguinte: não ache que o tempo cure tudo, tá? Isso aqui é um copo. Aí você vê uma gotinha cair aqui dentro. Não, uma gotinha só. Daqui a pouco ela evapora, né? Outra gotinha, uma hora o copo transborda. Tá? Se você está com dificuldades no seu relacionamento de comunicação, a gente se estressou e tal, dormiu, no outro dia tá tudo bem. Passou daqui a 2 dias, tá tudo bem. A gente ficou sem se falar, mas agora tá tudo bem. Não deixe isso acontecer. Resolva. Sente e converse. Você agora tem ferramentas que vão poder te ajudar a ter uma comunicação. Sente e resolva esses problemas. Sabe por quê? Porque na hora que o copo entornar, que é uma expressão, né? O copo, o caldo entornou, você vai ver que as coisas são muito mais difíceis de se resolver quando já tudo se transbordou. Então não deixe, não ache que o tempo cure as coisas, que o tempo cura as coisas, as situações. O tempo passou e curou. Não. Uma hora toda essa angústia, essa situação que você teve que engolir, que você, não, o tempo vai passar e o tempo vai curar, e aí no dia seguinte veio outras coisas e ele vai se acumulando dentro de você. E uma hora você vai precisar colocar isso tudo para fora e vou te falar, vem da pior maneira. E quando a gente está num nível de estresse muito alto, a gente fala coisas que a gente jamais imaginou. E aí pode ser realmente que você não tenha mais solução para esses problemas que você está guardando. Então, já que você tem essa nova estratégia de comunicação, eu desejo de coração que você consiga aplicar essa estratégia no seu dia a dia. Mas eu quero muito que você faça o seguinte: compartilha comigo qual foi o resultado, como que foi, e eu posso até te dar um direcionamento. Mariana, não foi legal dessa maneira? Será que tem algum jeito de fazer diferente? A gente sempre tem uma maneira que a gente pode melhorar a nossa comunicação. Muito obrigada por você ter ficado comigo até esse momento e até o próximo treinamento.